Pode ser o Jesus, irmãos? Amém. Abre a Bíblia comigo, em Jeremias, capítulo de número 26, do profeta Jeremias. Verso primeiro, e depois a gente comenta com os irmãos algumas coisas que eu achei interessante. No princípio do reinado de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor, e dize a todas as cidades de Judá, que vêm adorar na casa do Senhor, todas as palavras que te mandei, que lhe dissesses. Olha o detalhe aqui, na última frase do versículo. Não omitas nenhuma palavra. Amém, irmãos? Amém. Não omitas nenhuma palavra. Louva o Senhor, dá glória a Deus. Exalta o nome do Senhor. Bem alegre, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Eu estava aqui no culto um dia, um domingo, a igreja cheia. Aí chegou um rapaz, bem obeso, bem gordinho, e ele parou ali assim. Aí o pastor Ademar entrou por ali e olhou para mim assim e falou assim: eu vou ali dar um abraço naquele irmão. Eu imaginei que eles eram amigos de longas datas, né? E ele foi lá e abraçou aquele irmão ali no meio dos bancos ali, e eles ficaram abraçados ali por um momento. Aí depois o pastor veio para cá e ele informou o pastor que ele era da região do pastor. Conhece aquela região do pastor, não sei se ele morava na Bahia, mas conheceu aquela região toda onde o pastor foi criado. E ele tinha vindo naquele culto para conhecer o pastor pessoalmente. Ele queria conhecer porque desde criança ouvia o programa Despertai. Era um pregador, a obesidade chegou tão forte que ele não tinha mais condições de colocar o terno para pregar. Quando o rapaz abriu a boca aqui na frente para falar, tem que ver que voz bonita, um rapaz educado, tinha feito uma bariátrica e já estava no processo de perda de peso. Aí você imagina a alegria daquele rapaz que vem numa igreja cheia como está hoje para conhecer o pastor, imaginando que como é que seria o encontro, e quando ele está no meio do povo, Deus manda o pastor dar um abraço nele. As coisas de Deus, elas são maravilhosas e são lindas. Queridos irmãos, o profeta Jeremias, ele profetizou numa época que tem tudo a ver com a nossa época, tudo a ver com o nosso momento. Um momento de um povo rebelde, um momento de um povo de um coração endurecido, que não queriam ouvir a palavra de Deus. Ele, sendo um descendente de sacerdote, da linhagem sacerdotal, ainda bem jovenzinho, recebeu o chamado de Deus para fazer a obra. Ele ficou tanto preocupado com a chamada, a responsabilidade que foi colocada sobre os seus ombros, de profetizar contra o sistema, contra os sacerdotes e príncipes da época. Era difícil para ele, muito difícil. E ele falou: Senhor, eu não tenho condições. O Senhor falou: eu vou te preparar. A partir de agora começarei te dando visões. E o Senhor começa a ter um diálogo com o Jeremias. Eu acho bonito isso. Antes do Senhor enviar o servo do Senhor, ele começa a dar para ele visões. E o Senhor pergunta para ele: o que você está enxergando nessa visão? E ele, na simplicidade, diz assim: eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. O Senhor queria ver qual era a visão daquele sacerdote, daquele profeta. O que ele estava entendendo sobre aquilo que Deus estava mostrando. Quando Deus vai chamar alguém, antes de ser chamado pelo pastor, pelo ministério, pela igreja, o Senhor já começa a falar ao coração dessa pessoa. Começa a dar visões para essa pessoa ir adquirindo experiência, entendendo o que o Senhor tem.
O Senhor vai mostrando para Jeremias algumas visões, para Ezequiel também o Senhor faz isso. Começa dando para ele visões e revelações daquilo que vai acontecer na sua vida, para amanhã ou depois, quando o Senhor chamar, ele compreender aquilo que o Senhor já vinha lhe mostrando no decorrer da sua vida. O Senhor chama Jeremias e diz para Jeremias: Jeremias, você vai pregar para um povo que não gosta de ouvir a palavra, que não gosta. Meu Deus do céu, já pensou? E você não vai pregar uma mensagem de autoajuda, uma mensagem coach, uma mensagem de satisfação pessoal, que satisfará o ego dessa nação. Você vai pregar a palavra que eu te mandar pregar. Isso aqui é maravilhoso. Eu imagino o Jeremias tremendo na base, porque não é fácil a chamada de Deus. Aí o Senhor chama ele e diz assim, ó, no capítulo 1, no verso 17: cinge os teus lombos e levanta. O que é cingir os lombos? Aperta o cinto, cinge os lombos, levanta, e diz tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque hoje eu vou te colocar por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra príncipes, contra os sacerdotes e contra o povo da terra. Deus não esconde dele nada. Diz para ele assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Então, meus amados irmãos, ele recebe essa incumbência de pregar para um povo obstinado, um povo que não quer ouvir. Será que você, como obreiro que nós estamos tratando aqui de convenção, de irmãs que ajudam na obra, você não entende isso, irmão? Que você prega para um povo que não quer te escutar? Não é isso? A gente prega para um povo que não quer nos ouvir. E você não pode ficar preocupado, meu irmão, ser motivado por essa reação do povo. Porque os pregadores hoje, para ser aprovado pela mídia, como é que é um pregador aprovado pela mídia, que ele é convidado, que se torna o famoso pregador itinerante Brasil afora? É aquele que prega e faz com que o movimento aconteça na igreja. Que aconteça uma repercussão. Que quando ele prega, o povo pula, o povo grita. Mas na mensagem de Jeremias e na pregação de Jeremias, não tinha movimento não. Era cara feia para ele. Era gente olhando para ele com um semblante de cara feia, dizendo: lá vem Jeremias de novo, lá vem essa mensagem de novo. E o Senhor está dizendo para ele, do outro lado ele ouve o Senhor dizendo. Ele olha para o povo e o povo dizendo: nós não aguentamos mais essa palavra. Nós não suportamos mais ela. E quando ele dobra o joelho para orar, o Senhor está dizendo: entrega a palavra que eu te mandar. Você já imaginou isso aqui, meu irmão? Você olha para o povo não quer te ouvir. Aí você vai orar e o Senhor te manda: prega essa mensagem que eu estou te mandando. A Bíblia diz que Ezequiel passou a mesma luta. Foi preciso ele ser revestido de tal modo de poder que o Espírito de Deus tomou Ezequiel e o levantou. E diz assim: eu vou te fazer a sua face como de pederneira. O seu rosto vai ser como de pederneira. Só para vocês, irmãos, não ficarem nas minhas palavras, para os irmãos entenderem. Capítulo 3 do livro do Ezequiel, verso 7. Olha o que o Senhor já avisa para Ezequiel quando ele vai pregar. A casa de Israel não te quererá dar ouvidos. Não vai querer dar ouvidos. Porque não me querem dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada. E o coração duro. Rosto obstinado e coração duro. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos. E forte a tua fronte contra a sua fronte. Olha o verso 9. Fiz como diamante a tua fronte.
mais forte do que pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com seus rostos, porque são casa rebelde. O que Deus está dizendo para os profetas? Não fique pregando preocupado com a repercussão do rostinho dos irmãos. Não fica preocupado com as palminhas que vão bater para vocês. Não vão atrás de holofotes. Vocês não precisam ir atrás de glória. Vocês não precisam preocupar com fama. Vocês tão somente preguem a minha palavra. Eu vou dar capacidade para vocês pregarem a minha palavra sem medo de cara feia. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Nós temos vários obreiros novos começando aqui no ministério. Estou dizendo de auxiliares, de jovens que estão começando. Irmãos, se vocês forem preocupar com aquele movimento de imitação da internet, daquele barulhão que tem lá. Esses dias os irmãos estão aqui fazendo culto, alguém chega para mim e diz assim: pastor, tem que agitar esse negócio aí, tem que fazer um movimento aí. Eu falei: irmão, que movimento? Quem faz o movimento aqui é o Senhor Jesus. Não adianta vocês quererem ficar entusiasmados com os cortes de TikTok, com os cortes de vídeos curtos e querer imitar aqui não. Aqui nós dobramos um joelho antes de entregar uma mensagem. De madrugada nós oramos e dizemos: Senhor, me ajuda a entregar o que o Senhor está me mandando. Você quer mais? Você acha que a mensagem aprovada por Deus é aquela que todo mundo fala mistério, todo mundo fala língua estranha e treme a igreja toda, que alguém fala: meu Deus, mas como Deus usou aquele irmão? Meu irmão, e se essa mensagem de Ezequiel capítulo 2 aqui, ó, no verso 5: e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber contudo que esteve no meio deles um profeta. Irmão, se vão repercutir ou não, não nos interessa. Nós vamos entregar a mensagem que o Senhor mandou. Esses homens foram chamados para isso. E no capítulo 26, o Senhor chama Jeremias para entregar uma mensagem dentro, na porta do templo. Era mais ou menos assim, uma convenção nacional. Todo mundo viria para adorar a Deus. Todo mundo viria para a igreja, para o templo maravilhoso, construído por Salomão. Todo mundo ia se reunir. Aí o Senhor falou assim: Jeremias, você tem uma mensagem para entregar para aquele povo. E eu quero que você pregue lá. Ó, Jeremias tremeu tanto na base esse dia, porque não é fácil. Não pensa você que é pastor fulano de tal, que subir aqui para pregar, que não treme o coração, se a gente não abala as estruturas. Isso aqui não é brincadeira de pastor, não. Isso aqui não é bater papo com vocês, não. Isso aqui é entregar o recado de Deus. É tão sério que o Senhor olhou para Jeremias e disse assim: não omitas nada do que eu te mandar. Porque pregar na época de Josias era uma coisa. Jeremias havia ficado muito triste depois que Josias morreu. Muito triste. Jeremias escreveu uma lamentação. O filho de Josias assume. Agora, um homem rebelde assume o reino. Assume a direção do país. E o Senhor manda ele pregar a primeira mensagem depois que esse cidadão assume o reino. E ele não sabia qual seria a repercussão da sua mensagem. Mas do outro lado o Senhor está dizendo assim: pregue a minha palavra. Obreiro, deixa eu falar para você. Volta para o seu campo. Aquilo que você aprendeu não volta para trás nem 1 centímetro. Olha para cá, meus irmãos. Aquilo que Deus entregou para você, não recua com medo dos homens. Prega a palavra e Deus lutará por você. Prega a palavra e Deus lutará pela tua casa e pela tua família. O Senhor vai dizer, Jeremias, no verso 3, bem pode ser que eles ouçam e convertam. Pode ser que eles escutam. Pode ser que eles... a parte das maldades do seu coração. Agora, se eles não der ouvido à minha lei,
eu vou dar para eles a sentença. Qual é a sentença que Deus deu aqui no verso 5 do capítulo 26? Para que ouvisseis as palavras dos meus servos profetas, que eu vos envio madrugando, enviando, mas não ouviste. Verso 6, então farei que esta casa seja como Siló, e farei dessa cidade uma maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes e os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias falarem essas palavras na casa do Senhor. E vou te falar para vocês aqui, ó, na barba do sacerdote. Ele olhou para ele e disse assim, ó, se vocês não mudarem de vida, o Senhor vai pegar esse templo aqui, está vendo uma coluna aqui que chama Boaz, a outra Jaquim, o mar de cobre, o ouro desse templo que vocês tanto acham bonito, a beleza, a ornamentação do templo, o Senhor pegará isso tudo e vai jogar por terra como fez com Siló. Siló para eles era um momento de tristeza. Quando falava de Siló para a nação de Israel, era um lugar, irmãos, onde habitou Eli e os seus filhos, aonde o inimigo entrou e tomou a arca, e a arca de Deus foi levada. Aquele lugar foi apagado, a memória de Siló, que não se ouve nem dizer mais nada de Siló, porque Deus destruiu tudo. Entregar uma mensagem dessa era uma afronta para o rei, mas Jeremias entregou aquela mensagem. A repercussão foi qual? A repercussão da mensagem de Jeremias foi qual? A partir de agora você é convidado para pregar em todos os nossos congressos, porque a mensagem foi muito boa. Foi não. A partir daquele momento, quando ele acabou de pregar, a perseguição começou. É o primeiro julgamento. Os sacerdotes assentaram todo mundo para julgar a causa de Jeremias. Assentaram para julgar. E falou, esse homem é digno de morte. Nós vamos acabar com a vida desse cidadão. Nós vamos matá-lo, nós vamos destruir. Esse homem não é digno de vida, porque ele profetizou contra o templo. Não é que ele profetizou contra o templo. Ele profetizou e pregou que se não houver mudança de vida, não tem transformação, não tem livramento para quem anda na vida pecaminosa. Não adianta você entrar por essas portas aqui, receber unção de pastor, ficar atrás de revelação e profecia, se você não propor mudança de vida e de transformação. As pessoas querem entrar aqui e ouvir assim, ó, você está abençoado, a sua vida vai ser uma vida de sucesso, você pode voltar para a sua bebida, pode voltar para a sua droga, pode voltar para o carnaval, está tudo abençoado na tua vida. Não, você é conhecedor da palavra, você conhece o evangelho, é preciso você se posicionar diante do Senhor. E quando os sacerdotes falaram de destruir o profeta Jeremias, falaram com ele de destruir ele. Vamos ver a repercussão de Jeremias, o que ele falou? No capítulo 26, quando eles falaram que ia matá-lo, que ia acabar com ele, no verso 12, falou Jeremias a todos os príncipes e todo o povo, dizendo, o Senhor me enviou a profetizar contra essa casa, contra essa cidade, todas as palavras que ouviste. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos, as vossas ações, ouve a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Ele volta mais uma vez, eu vim pregar a palavra, eu estou dizendo para vocês que se vocês arrepender, tem uma oportunidade para vocês. Essa não é a mensagem que nós pregamos, irmão? Você não sente que está tudo difícil, amarrado na tua vida? Que as coisas não estão dando certo para você? É frustração em cima de frustração. Sabe por que isso? Porque você conhece a palavra. Você precisa abandonar as velhas práticas, melhorar os vossos caminhos, para que o Senhor abençoe a tua vida de um modo total. E ele olhou para eles e diz assim no verso 15: sabei, porém, com certeza, que se me matardes, trarei sangue inocente sobre vós, e sobre essa cidade, e sobre os seus habitantes, porque na verdade o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos essas palavras. Então, o primeiro ponto que eu quero salientar com vocês: uma igreja em decadência não quer mais ouvir a palavra.
Primeiro ponto que eu quero frisar para vocês aqui. Uma igreja, uma pessoa que está em decadência espiritual, esse tipo de mensagem não agrada os seus ouvidos. O que eles vão fazer? Nós não aceitamos essa mensagem, vamos matar Jeremias. O que eu quero dizer? Muitas pessoas não aceitam mais a mensagem pregada no altar. Eles querem, escolher o cardápio. Por que o pastor Ademar veio pregar isso de novo? Por que esses irmãos vêm falar desses uso e costume de novo? Ô irmão, aqui você não escolhe o cardápio não, viu? Aqui você não escolhe o que é pregado não. A mensagem aqui vem de Deus para o seu coração aqui. O primeiro ponto que ainda, para ver se ainda há solução para o teu problema. Você pode estar caído. Quem sabe você entrou aqui fracassado. Mas se quando você ouve essa mensagem de confronto, de mudança, o teu coração arde, dizendo: Senhor, eu preciso melhorar. Eu preciso consertar a minha vida. É sinal que ainda há esperança. É sinal que o Espírito de Deus ainda fala. É sinal que Deus ainda toca teu coração. Que ainda existe sensibilidade da palavra. Agora, meu irmão, se quando você ouve a mensagem de confronto, você olha assim e diz assim: o que pastor tem a ver com a minha roupa? A roupa minha é do tamanho que eu quiser. Um dia ela arrasta no chão, outro dia está para cima do joelho, não tem problema. É sinal que você já morreu, está caída. Se você ouve a mensagem, o pastor falando para não usar essa calça que parece mais calça masculina, que parece leg. Aí você coloca aquela calça de leg e põe aquela bainha que vai para cima do tornozelo, aquele sapatão sem meia, e sai desfilando na igreja querendo ser pregador. E quando você ouve a palavra de confronto, você não aceita. É sinal que você está caído e fracassado. Eu não estou pregando aqui que eu sou bom. Não, eu preciso melhorar muito. Mas quando eu ouço uma mensagem, dá vontade da gente melhorar, não dá? Quem tem vontade de sair daqui melhor nessa tarde? Quem tem vontade de servir a Deus melhor esse ano? Todos, olha para cá. Todos que ouviram a mensagem e rejeitaram a mensagem, o fim dele foi naufrágio na fé. O fim dele foi morte. O fim dele foi perder a vida. Todos eles que se revoltaram. Então, quando você quer questionar a mensagem pregada, é um sinal que você está muito ruim da vida. Alguém diz assim: desnecessário esse assunto. Eu não achei necessário essa pauta da reunião. Eu achei que isso não é necessário falar disso. Tanta coisa bonita para falar da Bíblia. Irmão, coisa bonita para quem vive a palavra. Coisa bonita para quem obedece a palavra. Coisa linda é sentir a presença de Deus no nosso coração e obedecer a palavra. A minha Bíblia diz de um rei. Dá um pulinho comigo lá em 2 Crônicas, capítulo 16. 2 de Crônicas. Eu tenho que ser rápido aqui, eu já quero devolver para o pastor. 2 Crônicas, capítulo 16. Verso, glória a Deus. Verso 7. Asa teve grandes vitórias, ouvia os profetas, mas diz a Bíblia que um profeta veio com uma mensagem de repreensão para Asa. Ô irmãos, tolera a gente um pouquinho mais. Não espante com as mensagens de repreensão não. Sabe por quê? Porque a gente fica como pregador entre a cruz e a espada. Porque nós não vamos vender aquilo que Deus nos entregou para agradar vocês. E do outro caso, nós também não queremos perder vocês. Aí vira que luta que a gente fica. A gente não quer pregar para vocês virar as costas e sair da igreja. Mas a gente também não quer pregar para o Espírito de Deus sair de nós. Então nós queremos que vocês entendam que nós estamos entregando a mensagem. O capítulo 16 de 2 Crônicas, verso 7. Naquele mesmo tempo veio Hanani o vidente a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. E ele fala mais coisas, mas no verso 10 para nós ganhar tempo. Porém, Asa se indignou contra o profeta e lançou na casa do tronco. Espera aí. Asa era um homem de Deus, mas de repente começou a decair na fé.
começou a colocar no tronco o servo de Deus, que entregou uma mensagem de Deus para ele, colocou no tronco, porque ele estava enfurecido contra ele. Por causa disto, também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Veja como é que a decadência de Asa. Agora que ele não estava mais na presença de Deus, tinha perdido a fé, deixou de confiar no Senhor, confiava nos soldados, fazia aliança com os povos para vencer a guerra, colocou o profeta no tronco. Por que você, quando estava bem espiritual, o pastor pregava e você levantava a mão e glorificava o Senhor? Por que quando o pastor ensinava a forma de viver de uma irmã cristã, você achava bonito, você até levantava a mão para exaltar o nome do Senhor? Mas hoje você não concorda mais com a mensagem do altar. É sinal que você está morrendo espiritual. Mas ainda tem jeito nessa tarde? Quem sente que ainda tem jeito para você nessa tarde? Para você voltar a ter prazer de ouvir a palavra. Ao fim de Asa, ao fim daqueles que se levantam contra o altar. Aquela pessoa que vai namorar, vai casar, o pastor chega e diz assim: moça, esse rapaz, ele não vive a mesma fé, ele não vive o mesmo, aquilo que nós ensinamos, que nós te falamos. Ela pega e levanta: não, a minha vida mando eu, caso com quem eu quiser. Depois o final é sofrimento. É o rapaz que não ouve conselho, que vai lá, deixa as jovens da igreja, criada no temor da palavra, e criada no evangelho, e vai buscar uma bonita lá fora aos seus olhos. Depois vai sofrer as consequências por não resistir à palavra. Tudo que nós ensinamos aqui é proteção para a sua vida. Asa se levantou contra os profetas, não levantou? Ao final dele, verso 12: no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. Sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes os médicos. Não quis aceitar a palavra e morreu doente. É duro, né? Quando a pessoa não aceita a palavra. Segundo Crônicas ainda, capítulo 25. Só para refrescar a memória de quem não quer ouvir. Uma igreja em decadência não aceita mais a palavra de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 25, o versículo de número... Segundo Crônicas, vamos lá, bem rapidinho. Capítulo 25. Olha aqui, verso 14, vamos ler. Sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou por seus deuses e prostrou diante deles e queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta, que lhe disse: por que buscaste deuses deste povo, os quais não livraram o seu próprio povo da sua mão? Sucedeu que, falando ele ao rei, este lhes respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque haveria de ser ferido? Então o profeta parou, e disse: bem, eu estou vendo que Deus deliberou destruir você, porque fizeste isso, não destes ouvido ao meu conselho. O profeta só calou a boca. O profeta entendeu que a partir daquele momento, o final daquele homem estava decretado. Quando você vê alguém que não teme mais a palavra, só pode esperar o final dele. Só esperar a queda. Só esperar o momento. Agora, quando você vê alguém dizendo assim: eu preciso mudar a minha vida, eu preciso tomar uma decisão e mudar a minha vida, eu vou mudar de vida nesse novo ano, eu vou orar um pouco mais, eu vou consagrar um pouco mais. É sinal que Deus vai abrir a janela do céu e Deus dará para essa pessoa mais uma oportunidade. Para nós caminhar para o encerrando, voltando para o texto base, quando Jeremias estava para ser morto, por conta da mensagem que entregou, por conta da mensagem que pregou, Deus levantou alguém no meio da congregação. A gente nunca fica só. Deus vai levantar alguém que se posicionará do lado da palavra. Essa é a minha esperança.
Irmãos, nós não vamos vender para o mundo porque nós não queremos pregar o que eles pregam. Nós vamos pregar e Deus trará pessoas que têm a mesma visão de evangelho para vir servir a Deus conosco. Verso 16 do capítulo 26, onde estávamos base. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas. Veja que os inimigos de Jeremias eram os sacerdotes e os profetas. Este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus ele falou. Eles reconheceram que a mensagem era de Deus. Também se levantaram alguns, não é todos não, viu irmão? Não é todos que aceitam a palavra. Alguns homens dentre os anciãos da terra, e falaram a toda a congregação dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte dessa casa como altos de um bosque. Aí ele pergunta assim: mataram porventura Ezequias, rei de Judá, e todo Judá matou o profeta? Antes não temeu o Senhor e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? Nós fazemos um grande mal contra as nossas almas. A profecia que eles falam de Miqueias está no capítulo 3 de Miqueias. Miqueias começa a pregar contra o sacerdote de Judá e fala assim: pois vocês lêem com o tempo, os profetas se vendem, os sacerdotes recebem propina para entregar o recado, os profetas profetizam por dinheiro. A mensagem de Miqueias era uma mensagem dura, mas Ezequias, mesmo sendo um homem falho, quando ouviu a mensagem, propôs no coração mudança. Ezequias olhou para ele e não mandou prender o profeta, não mandou prender. Irmão, quando você ouvir uma mensagem, não vai para sua casa falando mal do pastor, não vai falando mal da mensagem que você ouviu, não vai jantar na sua casa falando mal da mensagem do altar. Aceita a palavra, aceita a mensagem de Deus. Deus pode te abençoar, Deus pode abençoar a sua casa através de você se humilhar diante da mensagem do Senhor. Miqueias, aí eles estão dizendo: olha, diferente de vocês, Miqueias profetizou e Ezequias ouviu o conselho. Todo Judá se humilhou, entraram em oração. Ezequias entrou para o templo, Ezequias orou. O Senhor olhou para ele e disse assim: fiquem em paz que eu vou dar vitória para vocês. Então, irmãos, todos aqueles que ouviram a mensagem, como o próprio Josias, que quando encontrou o livro da lei, encontrou a palavra, e a palavra era dura contra ele, ele mandou consultar a profetisa Hulda, e trouxeram resposta. Ele disse assim: olha, a mensagem é dura, consulta para mim a profeta. A profeta diz assim: olha, a destruição vai vir, o mal de fato que está escrito virá, mas sobre você, que rasgou as suas vestes, que temeu o meu nome, eu te darei livramento. Eu vou dizer aqui, o Senhor disse para Jeremias, no início da mensagem eu falei: o Senhor vai envergonhar pastores que não têm compromisso com a palavra, líderes que não têm compromisso com a palavra. Deus há de envergonhar um povo que não aceita a palavra. Deus vai botar a cara deles no pó, mas Deus vai levantar um povo amante da palavra, que quando a palavra for pregada, eles vão propor mudança diante de Deus. E Deus dará uma oportunidade para você, para mim e para nós. Será um ano de crescimento para aqueles que valorizarem essa palavra. Será um ano de vitória para os amantes da palavra, para aqueles que propuser no teu coração obedecerem essa palavra. Eu queria ter uma dicção melhor para expressar o teor dessa palavra, uma voz que os irmãos entendessem melhor. Mas eu queria dizer para vocês, já passo para o pastor, a mensagem é essa: como está o teu coração quando a mensagem é pregada? Esse é o termômetro.
Como é que você olha para o pregador e quando ele está pregando uma mensagem que confronta você? Se você aceita a palavra, se você abaixa a cabeça e diz: de fato, eu tenho que tomar vergonha na minha cara, eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar. É sinal que Deus quer te levantar, é sinal de que Deus quer te batizar, que Deus quer te renovar com o Espírito Santo. Arabassúria Labaia, Ariassúria Manaia. Antigamente os profetas eram mortos. Sabe como é que matava o profeta? Jogando na cova. Aqui, se eu continuar no capítulo 26, teve um coitado que profetizou junto com Jeremias. Ele ficou tão com medo, coitado, que ele fugiu. Ele foi para outro país, ele fugiu de medo. Mas buscaram ele e mataram ele. O que tem de profeta morto? Irmão, vou dizer para você uma coisa. Se você é daqueles que, vai um obreiro para o seu campo e você começa a rejeitar o obreiro por conta da mensagem que ele prega da parte de Deus, Deus acertará com você. Deus acertará contigo. Se o teu negócio não é falha pastoral, não é falha do obreiro, não é falha moral, não é falha ética, mas se você rejeita ele pela mensagem que ele prega, Deus acertará a conta contigo. Que Deus tenha compaixão de nós nessa tarde. Que Deus te abençoe. Fique de pé toda a igreja. Esse é o recado que Deus me entregou. Palavra com o nosso pastor. Palmas são louvores a Jesus.